Olá, queridos e queridas, e eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Diante do Sinédrio, daí a Pilatos. A noite está chegando ao fim. Pedro negou Jesus pela terceira vez, e os membros do Sinédrio já terminaram seu julgamento simulado e se dispersaram. Mas logo ao clarear do dia, eles se reúnem de novo na sexta-feira de manhã, desta vez na sala do Sinédrio. Seu objetivo, provavelmente, é dar certa aparência de legalidade ao julgamento da noite. Quando Jesus é levado à sua presença, eles repetem o que já disseram durante a noite. Se tu és o Cristo, dize-nos. Mesmo se eu vos dissesse, não o acreditareis, responde Jesus. Além disso, se eu vos interrogasse, não me responderíeis. Contudo, Jesus corajosamente indica sua identidade, dizendo: doravante, o Filho do Homem estará sentado à destra poderosa de Deus. És tu, portanto, o Filho de Deus? Todos querem saber. Vós mesmos dizeis que eu sou, responde Jesus. Para tais homens de intenções assassinas, esta resposta é o suficiente. Consideram isto como blasfêmia, Consideram isso como blasfêmia. Por que precisamos de mais testemunho? Perguntam. Pois nós mesmos ouvimos isso de sua própria boca. Portanto, amarram a Jesus, levam-no para fora e entregam-no ao governador romano Pôncio Pilatos. Judas, o traidor de Jesus, tem observado os acontecimentos. Vendo que Jesus foi condenado, sente remorso. Assim, procura os principais sacerdotes e anciãos para devolver as 30 moedas de prata, explicando: pequei quando traí sangue justo. E o que temos nós com isto? Isto é contigo, respondem eles insensivelmente. Portanto, Judas atira as moedas de prata no templo e sai para tentar enforcar-se. Mas o galho no qual Judas amarra a corda aparentemente quebra e seu corpo despenca nas rochas abaixo, arrebentando-se. Os principais sacerdotes não sabem o que fazer com as moedas de prata. Não é lícito deitá-las no tesouro sagrado. Concluem, porque são o preço do sangue. Então não é lícito deitá-las no tesouro sagrado, eles concluem, porque são o preço do sangue. Assim, depois de deliberarem entre si, usam o dinheiro para comprar o campo do oleiro, para sepultar forasteiros. De modo que o campo passa a chamar-se de Campo de Sangue. Ainda é bem cedo de manhã, quando Jesus é levado ao palácio do governador. Mas os judeus que o acompanham recusam-se a entrar, pois creem que tal intimidade com os gentios os aviltará. Portanto, numa atitude conciliatória, Pilatos vem para fora. Que acusação levantais contra este homem? Pergunta. Se este homem não fosse delinquente, não o teríamos entregado a ti, respondem. Não querendo envolver-se, Pilatos replica: tomai-o e julgai-o então vós mesmos, segundo a vossa lei.
revelando suas intenções assassinas, os judeus clamam: não nos é lícito matar alguém. De fato, se matassem Jesus durante a festividade da Páscoa, isso provavelmente suscitaria um clamor público, pois muitos têm a Jesus em alta estima. Mas se conseguirem que os romanos o executem sob uma acusação política, isso tenderá a absolvê-los de responsabilidade perante o povo. Portanto, os líderes religiosos, sem mencionarem o julgamento anterior em que condenaram Jesus por blasfêmia, forjam agora diferentes acusações. Fazem a seguinte acusação tripla: achamos este homem, primeiro, eles dizem, subvertendo a nossa nação. Segundo, proibindo o pagamento de impostos a César. E terceiro, dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. A preocupação de Pilatos é a acusação de que Jesus ser rei, de modo que entra de novo no palácio, chama Jesus e pergunta: és tu o rei dos judeus? Em outras palavras, violaste a lei, declarando-te rei em oposição a César? Jesus quer saber o quanto Pilatos já sabe a seu respeito, de modo que pergunta: é de tua própria iniciativa que dizes isso? Ou te contaram outros a respeito de mim? Pilatos manifesta pouco saber a respeito de Jesus e um desejo de conhecer os fatos. Será que eu sou judeu? Indaga. A tua própria nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus, de modo algum, tenta esquivar-se da questão que é sobre o reinado. A resposta que Jesus dá a seguir, sem dúvida, surpreende Pilatos. Bom, então, essa é a lição de hoje. Nós temos aí um sinédrio, né, uma cúpula ali de religiosos, né, dos religiosos judeus corruptos, né, que fizeram um julgamento simulado, né, para tentar de forma mentirosa, ardilosa, né, condenar Jesus. E aí, né, a gente vê que no fim das contas não conseguem nem sustentar, né, o que fizeram, né? Então eles entregam Jesus, né, aos romanos e inventam aí acusações, né, políticas contra Jesus, né, para que eles fiquem livres, entre aspas, né, porque estão mais enrolados, né, do que tudo, mas tentam se livrar da oposição do povo, né, da fúria do povo, né, por matar alguém justo. E mais do que isso, né, matar alguém que veio trazer as verdadeiras leis, matar alguém que veio trazer a verdadeira liberdade, né, matar alguém que veio trazer o verdadeiro amor, a verdadeira dignidade. E isso sem restrições, né, ao povo, a todos que quisessem, né, e a todos que até hoje em dia querem. E então eles mentem, né, aí
a Pôncio Pilatos para que este execute Jesus. Só que Pilatos, né, ele já se apercebe, mesmo que praticamente não conhecendo Jesus, né, que as acusações não são verdadeiras, né? E ele então ele vai querer realmente, né, conhecer os fatos. Então ele indaga, né, a Jesus e Jesus, né, sem dúvida aí vai trazer a verdade, né, a Pôncio Pilatos, como ele trouxe, né, durante toda a sua jornada, né, aqui na Terra, inclusive as verdades, né, eternas, as verdades que nunca, né, vão ser abaladas e nunca vão ser nunca vão conseguir ser contestadas, né, por ninguém, porque são verdades realmente, né, absolutas. Por exemplo, como a lei da gravidade, né? Então, se você se jogar de um prédio, né, falando, vou me jogar de um prédio, né, que Deus vai me salvar. Não, a lei da gravidade, se você se jogar de um prédio, você vai cair e vai se espatifar no chão, né? Então, é um exemplo no comparativo que as leis que Jesus trouxe, né, não só as leis espirituais, né, as leis que regem o universo, mas o nosso caminho para a nossa mentalidade, né, para o nosso emocional, para o nosso físico, né, é o caminho a ser feito para a vida. Aí nós vemos, né, também uma das leis também universais, né, que é a lei das consequências. Então a gente vê Judas Iscariotes, né, tendo as consequências das suas atitudes e acaba, né, da forma que ele assim o fez, né, como o traidor, né, o filho da destruição, né, ele realmente, né, acaba destruído, né, por si só. Então nós temos e ainda mais assim, a justiça, né, a justiça é algo inevitável, né, é realmente uma lei universal, né, o universo, ele sempre vai conspirar, né, ele sempre vai trazer o equilíbrio, né, para todas as situações, né. Então, se eu estou em débito, né, com as leis de Deus, né, que são as verdadeiras leis, então, né, me vai ser cobrado de alguma forma, né. E se eu estou em crédito, né, com o universo, eu assim consigo também com os créditos, né, que eu tenho, ir prosperando e avançando na minha vida cada vez mais, né? Então é como na vida mesmo, né? Então Judas, né, acabou aí, né, perdendo tudo o que ele achava que ganharia, né, entregando, né, a Jesus, sendo injusto, né, sendo desonesto, sendo traidor, sendo invejoso, sendo ganancioso. Então, né, realmente a gente vê
que os pecados nos levam, né, para o caminho da destruição. E que a gente também enxergue, né, que durante aí toda a trajetória que nós contamos, que a gente viu até agora, nós vimos também as questões, né, as questões emocionais, né, que a gente tem de resolver internamente dentro da gente, né, questões de mágoas, questões de ressentimentos, questões até de pai e mãe, né, onde a gente busca uma validação, né, e achando que nossos pais são deuses. Não, eles são seres humanos como todos nós, né? É que nós temos ali uma infância, né, na primeira infância até os 7 anos, a gente sendo puro inconsciente, né? Os nossos pais são tudo para nós e muitas vezes a gente carrega isso para a vida como se fossem Deus, né? Não, somos seres humanos, passíveis de erro, reproduzimos, né? Na maioria das vezes, se não olhamos para isso, se não tornamos conscientes, se não mudamos, nós reproduzimos automaticamente as nossas referências, a forma que a gente aprendeu, o que a gente viveu, os nossos traumas, né? A nossa consciência, né? A limitação da nossa consciência é o que a gente reproduz. Então, realmente, a gente tem de se abrir e se dirigir para o verdadeiro Pai, né? Que é Deus. Então, Ele realmente nos traz a perfeição, né? Do que é justo, do que é correto, do que se fazer. Então, nós temos de nos direcionar e nos abrir para separar as coisas, né? Para colocar os limites e os não necessários para o caminho da vida, né? Porque nós estamos presos, né, emocionalmente, na maioria dos casos de todos nós, né, na infância, na juventude, por essa busca de afeto, por essa busca de reconhecimento, pela busca da validação, pela busca de elogios, né? Então a gente é adulto ainda, infantilizado, né, ou juvenil, porque nós ficamos presos ali por a gente não ter tido o que em cada momento da nossa vida deveríamos ter tido, mas não vamos entrar no mérito do deveríamos ter tido como acusações ou culpas, né? Ali, nós temos que ter, neste caso, né, sempre o entendimento já compreendido, né, de que realmente nós estamos neste processo de evolução e que a culpa, o julgamento não vai nos levar a lugar algum, né? Mas este olhar para o que aconteceu no passado, né? Para tais crenças que me foram ensinadas, para tais sentimentos que ficaram ali plasmados em mim, eles têm de ser mudados, eles têm de ser ressignificados, né? Eles têm de ser trazida a verdade, né, para isso, para que esteja resolvido e esteja colocado um ponto final. Então, é de suma importância que a gente trilhe esse caminho, né? Que não é do dia para a noite, que não é fácil, né? Mas é realmente o caminho a ser perseguido. E que a persistência, né, vai fazer a gente avançar, vai fazer a gente alcançar, né, os nossos objetivos e principalmente nos livrar das amarras, né, nos livrar das amarras emocionais, nos livrar das amarras mentais, né, nos livrar das nossas sombras, dos nossos pecados, né, para o que se sobressaia em nós sejam a luz, sejam as virtudes,
né? E assim a caminhada, né, vai ficando realmente iluminada, vai ficando realmente leve, vai ficando realmente próspera, né? Vai ficando realmente resolvida, né? E não a gente não vai evoluindo, né? Como é o caso se a gente se mantiver, né, com essas amarras, se mantiver aí nos pecados, né? Se mantiver ignorando isso, se mantiver não querendo ver, né, o que estamos fazendo, como estamos, né, neste momento. Então, né, a gente tem de deixar de ignorar e a gente tem que encarar a nós mesmos, né, para que a gente realmente vá se lapidando e vá entrando no lugar que a gente quer, né, e não através de corrupções. Eu quero ter dinheiro, né, não precisa ser através das corrupções. Por mais que seja mais difícil o caminho das virtudes, né, é o caminho que vai levar realmente, né, ao longo prazo e não ao curto prazo e depois a derrocada. Então a gente, para as nossas relações, né, eu quero boas relações de amizade, amorosa, então eu tenho que ver como é que eu tô aí na luxúria, né, eu tô saindo com todo mundo, tipo, magoando os outros, também muitas vezes me magoando com isso. Eu tô, né, nem aí pra ninguém. Como é que eu estou, né? E eu quero boas relações, eu quero uma boa relação conjugal, amorosa, mas onde que eu tô, né? Eu quero isso e de onde que eu tô saindo? O que que eu preciso fazer para alcançar isso, né? Então eu sou injusto, né? Eu sou um hipócrita, né? Então realmente, tipo assim, se eu estou neste lugar ainda, eu não vou ter realmente amizades verdadeiras, eu não vou ter um relacionamento verdadeiro, né? Então a gente precisa ser, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer essa limpeza do como a gente está no momento, para que a gente, né, alcance pela equivalência do que a gente é, o que a gente quer. Então que a gente sempre olhe para nós primeiramente, né, e depois pro que a gente quer. O que eu quero e o que eu preciso me tornar para ter, né? O que eu preciso me libertar de traumas, o que eu preciso de libertar aí de crenças equivocadas. Então, por exemplo, eu quero um bom relacionamento, mas eu escutei da minha mãe uma vida inteira que homem não presta, né? Ou eu vi meu pai trair minha mãe uma vida inteira, uma vida enquanto eu estava ali na casa dos meus pais. Eu vi que né, a minha mãe teve que ser a guerreira, né? E o meu pai o banana, né? Então a gente tem de olhar para esses padrões para que a gente não os repita. Então o primeiro passo é esta consciência, é tomar esta consciência sobre estes padrões, né? Sem julgamentos, né? Cada um vive da forma que quer. Então, se o outro quer ver dessa forma, né? A aceitação para a forma que o outro quer viver, a gente tem de aceitar, a gente não tem de se intrometer, mas também não permitir a intromissão do que eu estou buscando e do que eu quero viver, né? Do que eu quero viver aí, o que eu estou buscando para viver na minha vida. Então a gente tem de ter este olhar honesto, e muitas vezes é difícil, porque como eu disse, muitas vezes a gente tem ali os nossos pais como deuses, e isso que a gente viu, sentiu, escutou,
são como verdades absolutas para nós. Então a gente vai viver aquilo que os nossos pais viveram, como uma repetição de ciclo, né? Até para que a gente valide eles, para até que a gente use essa expressão honre pai e mãe desta forma. E honrar pai e mãe não é isto, não é repetir a história deles, né? Não é repetir os erros, né? É a gente respeitar a vida de cada um, né? E a gente buscar a consciência, a evolução, né? Cada vez mais para prosperar, porque é assim que a gente honra, não só os que vieram antes, mas os que vêm depois, para que os que venham depois também não repitam, não reproduzam os mesmos erros. Então tende a acabar em nós, né? Que a gente tenha essa consciência e essa autorresponsabilidade. Então hoje é isso, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram o exemplo de Jesus. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho aí para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!